Alô, presta atenção. Quando houve a tragédia do centro de treinamento da Vargem Grande, do Flamengo, o incêndio em que morreram 10 e 3 ficaram feridos, um grave, todos os clubes importantes do Brasil se pronunciaram com sentimento, com dor, menos um, o Clube de Regatas do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim levou 8 horas para convocar uma entrevista e dar um comunicado. O chamado CEO, né? Reinaldo Belotti, adotou uma nova tática que vem sendo usada por políticos e burocratas no Brasil. Fazer pronunciamentos em vez de dar entrevista. O Flamengo precisa responder a perguntas. Mesmo, até porque o pronunciamento do senhor Belotti foi absurdo. O senhor Belotti culpou a chuva da noite anterior, que matou 6 pessoas, portanto, menos do que o incêndio, pelo incêndio. Desde menino que eu aprendi que água apaga fogo. Ah, não, mas houve interrupções elétricas frequentes. A Light negou. Mentiu descaradamente sobre um assunto gravíssimo. Mentiu para se defender. Não para defender o Flamengo, a honra do Flamengo. Não, conversa. Mentiu para se defender e defender essa diretoria que está devendo explicações sobre o caso. Eu tenho uma pessoa conhecida que é parente de uma perita que trabalhava para o Ministério Público e que viu as condições em que os rapazes viviam lá no CT. Os meninos, os adolescentes. A questão é a seguinte, eu nem perguntei se era confortável, não está em questão. O Flamengo disse que eles viviam confortavelmente. Até comparando com a vida humilde que eles levam, deve ser realmente confortável. Mas não se trata de confortável, de conforto. Se trata de segurança. Não tinha uma mínima segurança. Fios expostos, gambiarras. Então, eu quero dizer para vocês que é lamentável que esse acidente no Flamengo foi mais uma obra da República da Gambiarra. A minha amiga Dorrite Arazin, que escreve todos os domingos artigos muito competentes sobre política internacional no jornal O Globo, este domingo, em que eu estou aqui gravando, quase 1h da tarde, ela escreveu um brilhante artigo a respeito da reação completamente desproporcional das autoridades a respeito de tragédias do porte dessa. O título já diz tudo. Cacofonia nacional. E aí ela lembra o seguinte: o prefeito do Rio, eleito numa disputa com o Freixo, ou seja, é a disputa entre a fome com a vontade de comer, o atual prefeito Marcelo Crivella não tem vergonha de, sendo pastor e tendo Jesus Cristo pregado a verdade, e eu sempre digo aqui no fim, só a verdade nos salvará, disse que ele fez tudo o que podia. Mas ele não explicou por que 22% das verbas previstas contra inundações não foram usadas. Ele não explicou que destino foi dado para 564 milhões de reais que poderiam ter salvado vidas. Porque choveu muito. Todo ano chove muito. Há enchentes históricas no Rio. Numa delas morreu Paulo César Rodrigues, irmão de Nelson Rodrigues, num prédio que desabou nos anos 60. O governador Witzel está se tornando o palhaço, o bobo de todas as cortes. Ele agora inventou uma faixa azul para imitar o presidente da República, uma faixa de seda azul. E usou um colete laranja para ir aos locais das tragédias, das inundações e no Flamengo. Isso não passa de ridículo. Agora, é ridículo, é uma farsa, mas é também doloroso. Você vê que um governador eleito com uma força nova, contra a força tradicional, se comportando como um bobo da... E não aquele bobo da corte de Shakespeare, que é um bobo da corte que serve para reclamar, para
protestar, para ser rebelde em relação ao rei. Nada disso. Um bobo da corte é realmente ridículo mesmo. Bom, eu hoje comprei na banca uma revista Isto É, porque tem um assunto que muito me interessa. O assunto é esse aqui, ó. A farra do PT com as indenizações da ditadura. Todos nós sabemos que o PT roubou bilhões. Mas há outras formas de pegar o dinheiro público e distribuir com companheiros, com aliados, com puxa-sacos, bajuladores de redes sociais. Esta aqui é uma. Os governos do PT distribuíram verbas indenizatórias das vítimas da ditadura militar. Segundo a Comissão de Anistia, José Disseu recebeu 66 mil reais de indenização. Lula recebe todo mês 56 mil, depois de ter roubado tanto, de estar condenado 2 vezes, uma vez até na segunda instância, por um furto de milhões. Ele recebe 56 mil reais do pobre coitado cujo barraco desliza nos morros do Rio, dos pobres da periferia de São Paulo. Dilma Rousseff, com toda aquela ignorância, recebe 10.700 por mês. Zé Genuíno, 100 mil de indenização. Tem mais, espera aí, tem mais. Rui Falcão, 11 mil de pensão mensal. Paulo Vanucci, uma indenização de 54 mil. Ricardo Zaratini, vivem todos aí cagando regra a respeito de moralidade, de distribuição, de igualdade. João Vicente Goulart, indenização de 100 mil. João Vicente Goulart é filho de João Goulart, né? E de Maria Tereza Goulart. João Otávio Brizola, filho de Leonel e Neuza Brizola, 100 mil de indenização. Ângelo Arroio, que foi terrorista, dirigente do PCdoB, levou uma indenização de 100 mil. João Amazonas, 100 mil. Almino Afonso, 90 mil. A ministra Damares está fazendo a coisa certa. Mandar fazer um peito fino nisso e acabar com isso. Não vai economizar assim tanto, né? Mas é o que tem que ser feito, porque é dinheiro do povo. E isso é um absurdo. Agora tem um outro jeito de roubar também, que era lá na Petrobras, que tinha um cara chamado Cláudio Santarosa, que distribuiu 3 bilhões e que levava propina, segundo o Palocci, de 3%, para dar verba para tudo que era filme e peça de teatro de companheiro no Brasil. Por isso que essa artistaiada toda reclama. Eu insisto aquilo que eu disse no Estadão Notícia. Chama o Ipojuca, presidente. Chama o Ipojuca Pontes, que foi secretário do Collor e que fechou a Embrafilme. Antes de terminar, eu quero dar... Muita gente fica pedindo aqui indicações de livros, né? E eu vou dar 2 indicações, né? O primeiro está numa belíssima primeira página do Ariás de hoje, Os Inéditos de Euclides. Euclides da Cunha. É até uma aliteração bonita esse título. É um texto de uma página, escrito por um historiador chamado André Martins, a respeito do livro Ensaios Inéditos de Euclides da Cunha, autor do grande clássico Os Sertões. Foi organizado por Felipe Pereira Rissato e Leopoldo Bernucci, pela editora Unesp. 460 páginas, R$60. O outro livro é um livro sobre os 30 anos de crise, de 1988 a 2018, com os artigos do meu amigo, do professor, do ex-ministro do Trabalho, do ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazanotto, reunindo artigos que ele escreveu e que foram publicados no Estado de São Paulo, no Correio Brasiliense e no Diário do Poder, que é como é que chama? Um site, né? Um blog, né? Do Cláudio Humberto, não é isso? Bom, e antes de terminar, eu quero dizer que recebi um telefonema que muito me honrou hoje cedo, do professor Modesto Carvalhosa, aplaudindo o que eu falei ontem a respeito de omissões premiadas e me dizendo que vai botar para quebrar em relação aos impeachments que ele está pedindo lá no Supremo Tribunal Federal. Ele até acha que esse assunto merece um artigo e semana que vem eu vou atender ao meu pauteiro Mor
Modesto Carvalhosa, um cidadão honesto, batalhador e que o Brasil precisa valorizar mais. Bueno, agora me vou direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.